parar a força da igreja que estava nascendo. Ele achou que podia parar a força da igreja como se a igreja fosse uma filosofia humana, como se fosse apenas pensamentos regrados de um instituto pior do que o de Gamaliel. Ele pensava que podia colocar cabresto na igreja e se levantou. Só que a fama dele era tão violenta, a fama dele chegava na frente, e por onde ele passava as igrejas iam sumindo, pastor Itamar. As igrejas iam desaparecendo porque fugiam da ira do menino louco que vinha de Tarso, de uma unção terrível contra a igreja. Era isto que ele havia recebido da igreja do seu tempo, do judaísmo, uma unção liberada para matar a igreja que está nascendo. Como ninguém para na frente dele, nem Pedro, que era austero e que andava com a espada do lado da cintura, nem ele teve coragem de parar na frente de Paulo. Como ninguém para na frente de Paulo, e ele está indo pelo caminho da cidade mais antiga do mundo, que é a cidade de Damasco. Jesus olha para o pai e diz: se não tem macho lá para parar ele, eu vou ter que voltar lá para parar ele. E é isso que acontece. Paulo está cantando de galo, batendo no peito, dizendo: já tenho cartas, vou matar essa igreja, vou acabar com essa história, vou botar essa heresia debaixo do meu pé. Quando ele está indo, quem é que aparece para ele no meio do caminho de Damasco? A figura etérea, a figura eterna, a figura gloriosa, aquele de cabelos brancos como a alva lã, aquele de olhos como chama de fogo, aquele com os pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, aquele com a roupa de linho branca cingido pelo ouro, feito pelos anjos. Ele aparece, põe o dedo no nariz dele, pastor Paulo Marcelo, e diz: quem é você para parar a minha igreja? Quem é você, seu pequeno anão de jardim, para querer parar a minha igreja? Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa agora. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Deus põe uma cegueira nele. E o moço passa 3 dias de jejum. Olha para o seu irmão e diga: prepare o lombo só um pouquinho. Diga: vai doer só um pouquinho, tá bom? Eu não sou de bater muito, é só um pouquinho. E agora que ele está preparado em jejum e oração, lá na sede da igreja de Jerusalém está o profeta que recebe o salário da igreja, o maior líder que a igreja tinha na área profética. E ele se levanta agora, está lá no seu momento de oração, não sei se na primeira hora do dia, na segunda, na terceira. Eu sei que uma voz divina entra dentro daquela sala e diz para ele: Ananias, levanta-te, anota o endereço, é uma rua chamada Direita. Você vai encontrar na casa de um certo Simão Curtidor, um homem pequenino, não vai pela aparência dele, é 1,5 m, calvo, meio caolho, tamanco da perna, porque caiu no meio do caminho agora. Não se mete com ele, só coloque o azeite na cabeça dele e unge ele para o meu reino, tá bom? Eu imagino Ananias com o coração saindo pela boca, pegando o chifre de azeite, pegando a pastinha e a credencial da sua igreja. E quando ele vai colocar a mão na porta, ele resolve fazer a pergunta que a maioria de nós faz: Senhor, quem é que o Senhor vai levantar? Qual é o nome dele? Deus devia ter ficado quieto, mas não ficou. Deus confessou para ele, achou que ele ia ficar alegre, disse: o homem que você vai ungir chama-se Saulo de Tarso. Ananias já está com a mão na porta abrindo, ele fecha a porta de uma vez, põe um lastro, põe a mala num canto, põe um chifre de azeite do outro e diz: Senhor, vamos conversar direito. O Senhor tem certeza que é ele? O senhor tem certeza que aquele moço é esse mesmo, Ananias? Senhor, mas ele não é aquele fariseu louco? É ele, Ananias. Senhor, mas ele não é um homem que mata as pessoas? É ele, Ananias. Senhor, mas não é ele que quer matar a igreja? Há indícios que ele matou pessoas. Senhor, ele ficou com o despojo de Estevão na mão, Senhor. É ele. E Deus dizendo: é ele. Aí Ananias solta a besteira: Senhor, mas ele não presta. Senhor, mas ele não vale nada, Senhor. Deus se ajeita no trono, deve ter pegado na alça do trono esquerdo, direito, olhando para os anjos, dizendo: eu não pedi a opinião dele, eu não estou perguntando para ele quem é, eu mandei. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ele é só o profetinha da igreja. Eu sou o dono da igreja. Sou eu que sou o dono da igreja. Eu levanto quem eu quero, eu uso quem eu quero, eu levanto no tempo que eu quero. E se eu quiser abater alguém para levantar outro, eu faço também, porque a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Começa o ministério de Paulo. Após a unção, seus olhos se abrem e ele tem uma sensibilidade divina.
Ele abre a boca e começa a pregar para os irmãos que estão naquela casa, não se contém, vai para o meio da rua. E na medida em que ele vai pregando, ele começa a fazer aquilo que ninguém esperava. Pergunte o quê? Só responde se todo mundo perguntar. Ele começa a chamar demais a atenção, porque todos os outros discípulos tinham palavra que haviam aprendido com o Salvador. Esse vinha com conhecimento de causa, com apuração do judaísmo e conhecia todas as profecias. Não bastasse isso, o rapaz sabia falar com filósofos. Ele conhecia versos como dos epicureus. Ele tinha autoridade para versejar e falar com qualquer um. E qualquer um que se levantava contra ele, pastor João, ele botava o cidadão sentado. Ele chamou tanta atenção que o concílio da igreja se levanta, chama ele para uma reunião fechada e diz para ele: irmão Saulo, agora chamado Paulo, é o seguinte, o senhor é muito usado, tem uma unção especial sobre a sua vida, mas você está causando tumulto. E como o senhor está causando tumulto, é melhor o senhor se esconder por um tempo, até a poeira baixar. Até a poeira baixar é só um tempo, porque senão os guardas romanos vão vir querer perseguir essa igreja, porque o senhor tinha carteira de trabalho assinada por César. É melhor o senhor se esconder por um tempo, e daqui a pouco a igreja vai lá buscar o senhor. Eu imagino ele, pastor Joel, novo convertido, crendo, porque o novo convertido acredita em qualquer coisa, principalmente quando vem da boca de um pastor, principalmente quando vem de alguém que é ungido e tem autoridade. Então ele diz: vocês vão me buscar mesmo? Pode ir tranquilo. O menino pega o que sobrou dele, o que sobrou do despojo de César, senta no lombo de um dromedário ou de um jumento, irmão Matos Nascimento, e volta para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ele é rejeitado pela família, porque agora ele se diz que é cristão. Ele perde todos os direitos que tinha como da família nobre que era. Ele agora, mesmo sendo poliglota, não encontra serviço nem para dar milho para porco. É aí que ele tem que usar uma das aptidões que todo nobre tinha naquele tempo, que era, além de saber coisas do conhecimento alto, todos os nobres daquela época aprendiam uma cultura de trabalho braçal, só para manter entre eles o equilíbrio. Estou certo, meu mestre? Era assim que faziam as pessoas, para que não subisse para a cabeça deles o orgulho. Então toda criança nobre era ensinada, quando criança, a fazer alguma coisa, e ele aprendeu tecelagem. Como agora ele precisa comer e não tem família, como agora ele precisa de casa e não tem casa para morar, o que é que ele faz? Ele abre um pequeno comércio e começa a costurar tenda. Mas dentro do coração dele, toda noite vem a voz dos apóstolos que disseram: fica tranquilo, a gente já vai te buscar. A gente já vai te buscar, Charles, fica tranquilo. E passa um mês e ninguém vem, mas a esperança ainda bate no peito dele. Passa um ano e ninguém vem. 2, pastor Napoleão Falcão. 3, 5, 10, 14 anos. Eu repito, 14 anos. Olha para alguém do seu lado e pergunta: você aguenta tanto tempo assim? Você aguenta uma promessa que era para ontem? E as pessoas te isolarem por causa da sua chamada, e as pessoas te bloquearem porque você, como disse o pastor Júnior ontem, é um esquisito, porque você tem algo que ninguém tem, porque você faz aquilo que ninguém faz. Eu queria mandar um recado para esses assassinos de profetas. Eu queria mandar um recado para esses homens e mulheres que vivem de maldizer a vida da gente, que ficam perseguindo a gente pela roupa, pelo cabelo, pela cor da pele, que ficam perseguindo a gente porque a gente tem uma voz diferente, porque prega assim, porque prega assado. Amigo, não foi você que me ungiu, não foi você que ungiu a gente. Quem ungiu foi aquele que está lá em cima. Vai falar com ele, vai reclamar com ele. Por que é que você acha que quando Paulo começa o seu trabalho missionário, o seu temperamento fica acirrado? Paulo tem o sangue nos olhos. Paulo não tem papas na língua. 14 anos abandonado, a mágoa que cresceu dentro do coração dele tornou ele uma pessoa dura, tornou ele uma pessoa de difícil relacionamento. Mas o seu temperamento não impediu a unção de Deus que estava sobre a vida dele. 14 anos depois, sentado no lombo de um jegue, para na porta da tenda dele um outro crente. Esse era abastado também, era rico, presbítero da igreja, cujo nome era Barnabé, um ilustre desconhecido para todos nós. Por causa dos seus dízimos altos, foi ungido naquele tempo a pastor, e deram para ele a pior congregação só para inglês ver.
Deram para ele a igreja de Antioquia ou Antioquia, uma igreja pequenina, uma igreja onde os crentes daquele lugar tinham a corda